noite para todo mundo. Boa noite, né? Sim. Sala da sessão de número 4.146. Peço aos senhores vereadores que assinem o livro de presença. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Coloco em discussão a ata da última sessão ordinária realizada no dia 13 de outubro. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos.
Passamos para a ordem de expediente. Se algum vereador que tiver algum documento, traga até a mesa. Peço ao primeiro secretário que faça leitura do material de expediente. Boa noite, presidente, os demais nobres da casa e funcionários e aqueles que estão nos assistindo. Hoje não tem nenhum documento, só tem um boletim informativo, a revista do sistema. De exportador a comprador. Se alguém tiver interesse em ler. Xuxinha, que preço está a mandioca hoje? Maravilha. Passamos para os assuntos administrativos de interesse público. Faz favor, Ari, coloca a máscara. O vereador que tiver interesse. Tem a palavra, vereador Ari. Está liberado. Vai, Giovanni. Não? Não vai nem falar dos buracos? Faz favor, sobe na pé dos buracos. Né? Tem a palavra, vereador Giovanni. Vou falar, é que eu esqueci. Hoje eu tive muito corrido, esqueci de pedir para a Carmen fazer. Mas daí, se for possível, Carmen, amanhã. Boa noite novamente ao presidente, aos demais nobres da casa e funcionários. Se for possível, a Carmen, amanhã, fazer um ofício para a gente estar mandando ali para o executivo. Devido aos buracos, mas assim, já foi mandado um documento esses dias atrás, semana retrasada, se não me engano, passada, que ele também possa estar observando ali no Santa Rita. Hoje eu estive passando ali, aqueles pessoal ali, coitado, estão bem largados ali, viu? Ali está difícil. Foi jogada uma pedra ali, foi passado uns anos atrás, ali uns meses talvez, só que daí, devido à chuva, aí tem muito buraco ali. Daí, se for possível, ele está mexendo lá, dando uma melhorada ali naquela estrada ali do Santa Rita ali, principalmente a rua Manuel Gonçalves Sanches, tá? Fazendo um favor. E os demais casos, vai ter um documento aí, depois mais para frente a gente fala. Só isso por enquanto. Olívia, a palavra. Passamos para a ordem do dia. Coloca em terceira e última discussão o projeto de lei 05060709, que dispõe sobre denominação de vias públicas. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores concordarem permanecer sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos. Coloca em terceira e última discussão o projeto de lei 044, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tamboara de 2022 a 2025. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores concordarem permanecer sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos. Coloca em terceira e última discussão a emenda aditiva do projeto de lei 045, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2022. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores concordarem permanecer sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos. Coloca em terceira e última discussão o projeto de lei 045, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro 2022, juntamente com a emenda aditiva já aprovada. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores concordarem permanecer sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos. Coloca em terceira e última discussão o projeto 046, 046, 049, que dispõe sobre a autorização da abertura do crédito adicional. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Em votação, os vereadores concordarem permanecer sentados, que discordarem que se levante. Aprovado por todos. Coloca em segunda discussão a emenda do projeto de lei 034/2021, que aciona o artigo 4º, o 4º ao artigo 12 do projeto de lei 34/2021, que institui o plano intermunicipal de gestão integrada do resíduos sólidos, cria, altera a taxa de manejo de resíduos sólidos. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Esse é o projeto. A emenda, desculpa. Em votação. Os vereadores concordaram permanecer sentados, que discordaram que se levante. Aprovado por todos presentes. Agora, coloca em segunda discussão o projeto de lei 034/2021, que institui o Plano Intermunicipal da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, cria, altera a taxa de manejos de resíduos sólidos, juntamente com emenda aditiva
Já aprovada. E a palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Tem a palavra o vereador Giovanni. Novamente, boa noite, presidente, nobres da casa, funcionários. Referente a esse projeto de lei, nós estamos na segunda votação. Para colocar em conhecimento, não sei se todos estão sabendo, foi comentado nesse projeto de lei, aí, o Executivo esteve mandando para nós, dizendo que foi um pedido, uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu estou com o documento, esse documento foi enviado para o Executivo no ano de 2018. Nós estamos em 2021. E nessa recomendação do Tribunal de Contas, ele recomenda aqui ao município, parágrafo 1º, os planos municipais simplificados de gestões integradas dos resíduos sólidos, referidos no caput, deverão conter sistema de cálculo dos custos da prestação do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, observando o disposto na Lei 11.445 de 2007. Fonte de critério, conforme a Lei de Saneamento Básico. Critério artigo 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira segundo por meio de remuneração pela cobrança dos serviços na forma estabelecida a seguir e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções. Não sei se os colegas perceberam bem, ó. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços na forma estabelecida a seguir. E, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções. O significado de subsídio, no nosso dicionário, assim nos relata: auxílio financeiro oferecido com o objetivo de ajudar pessoas ou organizações que passam por dificuldade. E eu acredito que, se foi mandada uma recomendação de 2018, lá não teve 2018, 2019, pandemia. E nós estamos passando, eu acredito que no mundo inteiro, não só aqui no nosso país, não só na nossa cidade de Itamboara, no nosso estado do Paraná, eu acredito que no mundo inteiro está passando por dificuldades. Então, nós temos que bem observar isso aí, tá? E ainda relata assim: o valor dado por uma empresa, entidade ou instituição para um propósito determinado, benefício, subsídio e outras coisas. A quantia que o governo destina às obras públicas, subsídio, ou se fosse assim. Muitas vezes a pessoa, esses dias, uma pessoa, eu fui conversar com ela, e ela relatou assim: não, mas eu acredito que tem que ser cobrado. Eu falei: mas por quê? Não é um serviço prestado pelo município. Daí eu só fiz um exemplo. Eu falei: tudo bem, é um serviço prestado pelo município. Então quer dizer que o nosso município também teria que cobrar uma consulta médica? Não é também um serviço público? A consulta no postinho de saúde, no hospital, e nem por isso é cobrado. E por que tem que ser cobrado uma coleta de lixo? E eu coloco um pouco mais ainda além. Se bem os colegas lembram que no dia que o excelentíssimo prefeito Toninho Caneto estava aqui conosco, no dia 20 do mês passado, nós perguntamos para ele se ia terceirizar a coleta de lixo. O que ele falou para nós? Que não, né? Daí, como que nós vamos chegar para os nossos munícipes, nossos eleitores tamboarenses, e aprovar um projeto de lei para ser cobrado na coleta de lixo que vai ser dar continuidade do mesmo serviço prestado pelos nossos funcionários públicos? Né? Subvenção, significado de subvenção: valor ou ajuda atribuída pelos poderes governamentais ou públicos, incentivo, subsídio, patrocínio, ajuda de custo ou ações consequências do socorrer, do auxílio, ajuda e socorro, novamente. Então, próprio, não estava ainda, nós não estávamos com a pandemia, no caso da pandemia, mas o próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tá? Está aqui o documento, ó, tá? Do Paraná,
Aqui ele colocou como uma fonte de critério, colocou o critério, artigo 29, os serviços públicos de saneamento básico terão sustentabilidade econômica financeira assegurada por meio de remuneração pela cobrança dos serviços, nas formas estabelecidas a seguir, e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídio ou subvenções. Então, eu peço que os colegas analisam bem. Eu sei que o nosso presidente até relatou, né, falou, veio uma recomendação do Tribunal de Contas. Eu não quero conduzir o voto de ninguém, porque cada um de nós aqui somos adultos e temos responsabilidades pelos nossos votos. Mas, assim, da mesma forma que eu votei não, da outra vez, estarei votando não novamente, mas cada um pensa bem, porque eu acredito assim, se fosse terceirizar o trabalho, eu também concordaria de cobrar uma cobrança, e também que não for uma cobrança abusiva, né, que seja um valor razoável. Tá? Agradeço. Lembrando que esse documento não se trata só da coleta de lixo. Ele vai se tratar de vários outros problemas recorrentes no nosso município, principalmente aquele que o pessoal joga lixo na frente de casa, e hoje a prefeitura não pode estar cobrando nem multando por isso. É uma coisa que vai acarretar em cobrança, ou pelo menos uma chamada, né? Que eu acho que é o que a gente tem que fazer no nosso município, porque as pessoas, elas não têm limite. Acaba de limpar a cidade, o município vai lá e joga as coisas na rua. Então, hoje em dia, nós não temos nenhuma lei que ampara para ele poder ser executado. Então, esse documento também altera esse tipo de coisa. E isso aqui também não está dizendo em valores. O valor ainda vai vir, né? Tanto de um quanto de outro. Nós estamos provando só questão para eles poder fazer o cálculo. Entendeu? Exatamente. O projeto, o meu voto hoje é a favor. Você reprova, ele volta para lá e faz outro. Entendeu? Em votação, os vereadores concordaram para permanecer sentados, que discordaram que se levante. Aprovado por 8 votos a 1.
Passamos para as explicações pessoais. A palavra está livre ao vereador que quiser fazer uso da mesma. Como não temos mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.